vamos encerrar o capítulo 8 aos Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 28. Não, perdão, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. Ao 27 fala sobre o tema da glória futura. E finalmente, como eu falei antecipadamente, o 28 ao 39, que traz o tema mais que vencedores. Mais que vencedores. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada, glória futura. A natureza aguarda com grande expectativa a criação, que os filhos de Deus sejam revelados. Os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Então a velhice, as doenças, as angústias, as perseguições, ele vai dizer na sequência da leitura, as árvores, os animais, a ferocidade dos animais, leão e tal, era tudo manso. Estão todos aguardando a nossa transformação, a nossa adoção. A natureza aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Voltem à origem, voltemos para o lugar de onde viemos. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha. A natureza não caiu, quem caiu foi o homem, a natureza sofre por isso. Não por sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza será libertada da escravidão, voltará tudo à origem, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. O irmão Brana disse que você tem uma passagem, não sei, foi o irmão Israel que me falou, que um dia você vai acordar e você vai olhar o sol e vai ver aquele sol que brilhou a primeira vez no Éden. Aquele brilho de sol. Hoje está todo poluído, a atmosfera, tudo poluído, tudo. O sol ofuscado. Sabemos que toda a natureza, geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos, a primogenitura, os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos. Ninguém vai para a igreja para fazer gracinha, ninguém vai ler a Bíblia, ninguém adora a Deus para servir de palhaço. Há um desejo, há um fundo clamando. Desejo de salvação. O fundo clama ao fundo. Sabemos que toda a natureza geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito,
gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, sair deste corpo carnal e entrarmos no corpo espiritual eterno, ou ter esse corpo transformado. Pois nessa esperança, a redenção de nossos corpos, pois nessa esperança fomos salvos. Isso é o que nós cremos. Mas esperança que se vê não é esperança, por isso que tem fé. Quem espera por aquilo que está vendo, não tem lógica. Eu estou vendo, não tem que esperar. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar. Nossos sentidos, a nossa carne, pensamento, a coisa é mais além do que isso. É pelo Espírito. Não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O próprio Deus faz tudo, como fez com Noé. Disse para Noé encher a arca com animais e depois mandou os animais. Mandou Moisés libertar o povo e depois deu condição, saiu lançando pragas sobre o Egito. Abriu o Mar Vermelho, próprio Deus. O próprio Espírito e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. Conhece não as palavras, mas a intenção do Espírito. Porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Vamos ao tópico seguinte. A partir do versículo 28. Mais que vencedores. Sabemos que Deus, com base no que foi fundamentando a leitura anterior, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, os quais foram chamados de acordo com o seu propósito, a sua vontade. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Predestinação. Eleição, predestinação. Está aqui, nessa leitura aqui. E não só tem ela não, tem várias outras. Tem uma playlist no meu canal, nesse canal aí, que fala sobre isso. Eleição, predestinação. A semente da serpente. Eleição, predestinação. Aborda esses dois assuntos. Pois aquele que de antemão conheceu, nós estávamos de antemão no conhecimento de Deus, antes de tudo, antes da criação do mundo. Nós não nascemos ontem. Nós não somos seres terrestres tendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência terrestre. Será que isso anima você? Somos seres de Deus, que estivemos no pensamento de Deus. Nunca morremos. Passando um período aqui na terra e depois voltarmos para o nosso lugar. Eleição, viemos de Deus. Predestinação, voltaremos para Deus.
escrito aqui, nas entrelinhas, né? Entrelinhas. Pois aqueles que de antemão conheceu, pré-conhecimento, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Não tem nada novo para Deus. Nada novo para Deus. Nada. Tudo já está sob o conhecimento. A fim de que ele, Cristo, seja o primeiro, o primogênito entre muitos irmãos. Já somos. Nós não nos tornamos porque levantamos a mão, porque entramos na igreja A, B, C, O, D. Nós já somos de antemão. Isso é o projeto, isso é o teatro, é a peça do Criador, do Eterno. Tem nada novo para Deus, essas perseguições do ISIS e igrejas sendo queimadas, cristãos sendo fuzilados. Tem nada novo. Demônios agindo aí na política, roubando, enganando o povo. Igrejas comunistas, crentes comunistas, tem nada. Ateu, homossexualismo, lesbianismo, essa coisa toda aí, essa parafernália toda aí. Tem nada novo para Deus, não é pego de surpresa nunca. E aos que predestinou. Veja bem, vamos lá, vamos voltar. Pois aquele que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme à imagem de seu Filho, a fim de que ele, Cristo, seja o primogênito entre muitos irmãos. É uma família. Versículo 30. E aos que predestinou, tem um destino para mim, a estes também chamou. Aos que chamou, também justificou, deu condição, perdoou. Eu não consigo, eu não tenho condição, eu não tenho dinheiro para pagar a dívida, eu perdoo, mas você vai. A condição é essa, você vai. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, eu perdoo. Você vai entrar pelo poder do sangue, a justificação está no sangue. E aos que justificou também glorificou, voltarás a ser o que eras, voltarás à tua origem gloriosa. Tem que estudar latim aqui, grego, aramaico, tem que fazer o quê? Exegese, sei lá o que. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, diante desses assuntos, diante do que eu falei aqui anteriormente, esses versículos anteriores, versículo de 29 e 30. Que diremos, pois, Paulo está dizendo, que diremos, pois, diante desses dois versículos, 29 e 30? Que diremos, pois, diante de Romanos, capítulo 8, versículo 29 e 30? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Ele foi o nosso sacrifício, ele foi o sacrifício de Deus por nós. Morreu em nosso lugar, pagou a sentença que estava sobre nós, que estávamos perdidos, não tínhamos condição. Não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? É ele que quer dar. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Como você vai acusar quem está justificado? Está aqui, justificou. Quem fará alguma acusação aos escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Tem como condenar?
Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? A tribulação? A angústia? Perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Pode ter um período de paz, de harmonia, de alegria, a igreja fazendo aniversário do pastor, aniversário do conjunto, marmelada, gente crente fazendo absurdo, dando mau testemunho, mas vai chegar uma hora aqui, poxa. Salmo 44, versículo 22, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Vai acabar essa festa aí, esse pagode vai acabar. Essas reuniões sociais. Vai passar pelo cadinho, vai afunilar. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, político, social, religioso e espiritual, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo, nosso amor, nosso amado, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Shalom, Adonai. Glória a Deus. Amém.